Bom dia, meninos. Hoje, dia 22/6, nós vamos já terminar o capítulo de história aí, né, do bimestre, a continuação do Brasil republicano. Assistir ao vídeo explicativo. Segundo passo, fazer a correção da página 92. Obviamente, eu vou fazer alguns comentários aqui, né, da página 92. Aí, na página 92, pede assim: vamos retomar. Preencha a ficha sobre a proclamação da República. Regime derrubado. Qual foi o regime derrubado, minha gente? Para que findasse ele e iniciasse esse país que nós estamos hoje, que hoje nós vivemos um país republicano, né? A democracia. Então, qual foi o regime que foi derrubado para ceder lugar à república? Então, foi a monarquia, certo? Quando isso ocorreu? Ora, minha gente, nós estudamos nesse capítulo que isso ocorreu em dia 15 de novembro de 1889. Deixa eu arrumar essa câmera, gente, tá? Né? Espera um pouquinho aí. O líder do movimento, como eu já havia falado para vocês, o líder do movimento foi Marechal Deodoro da Fonseca. O grupo social envolvido foram os militares. Quem eram os coronéis e qual era o papel deles, né, no início da República? Os coronéis, minha gente, eles eram grandes proprietários de terra que faziam parte da elite da sociedade. No período das eleições, eles obrigavam as pessoas a votar nos candidatos indicados por eles. Foi o que eu falei para vocês, que chamou voto do cabresto, certo? Então, eles obrigavam, compravam voto em trocas de coisinhas supérfluas, como hoje mesmo. A gente, infelizmente, né, até hoje nós presenciamos esse tipo de voto, o voto do cabresto, né? As pessoas vendem por tão pouca coisa, né? R$50, R$100. Então, isso é antigo, gente. Isso é muito antigo, essa questão de desonestidade política. Então, aqui, eles ameaçavam, os fazendeiros ameaçavam os trabalhadores de que, se eles não votassem no candidato escolhido por eles, pelos fazendeiros, eles iriam, por exemplo, tirar o emprego deles, né? Então, isso ficou conhecido como voto do cabresto, né? Então, quem eram os coronéis? Os coronéis eram grandes proprietários de terra que faziam parte da elite da sociedade, que no período das eleições obrigavam as pessoas a votarem em candidatos indicados por eles. Vamos ler um trecho da notícia de 1904 aqui. Tiros, gritarias, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público, assalto e queimados lampiões, quebrados a pedradas, assalto e queimado, lampiões quebrados a pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto da vacinação obrigatório, proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Aí pergunta: como ficou conhecido o movimento a que se refere o texto? Já falei para vocês, revolta da vacina. Que outras medidas foram tomadas na época para modernizar e higienizar as cidades brasileiras? Foram construções antigas e habitações precárias e ruelas estreitas foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas
semelhantes às das cidades europeias. Então, está terminada a nossa aula de história e na nossa última aula de história, dia 29/6, uma vez que nós não vamos entrar em capítulo novo, eu vou fazer uma revisão geral do capítulo, tá bom? Então, pelo bimestre, né, tá praticamente terminado o nosso conteúdo de história. Até as nossas próximas aulas.